Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Começa agora o programa da melhor idade. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Programa Lírio no Lar. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. Apresentação: Pastor Ivan Dias. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe. Não me deixe sozinho,
favor. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, oh, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Pastor Dias. O primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Que maravilha! Pensando bem, só a presença de Jesus Cristo em minha vida. Você está bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero mandar uma saudação de paz para nossa irmã Adjane Santos. Que o Senhor restaure a tua saúde. Que o Senhor te fortaleça. A presença do Senhor, ela é poderosa. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para nossa irmã Nilza aí do Lobato. Quero informar aos irmãos que a partir de hoje nós iremos retornar com as canções direto do túnel do tempo. São os louvores do tempo da nossa irmã Celeste Lima, que está aí em Barra Grande. A irmã Maria Perpétua aí em Mar Grande. Os louvores da época das senhoras. Nossa irmã Irinalva Mascarenhas. Lidinalva Santos. Glória a Deus. É um programa eclético. Aleluia. Este programa é para as pessoas da melhor idade. A paz do Senhor Jesus para nossa irmã Selenita Ferreira.
muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Farmácia Paz Trindade. Preço baixo é aqui. Medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 71-3263-1297. 71-3263-1297. Entregamos a domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Programa Lírio no Lar. Shalom a todos os ouvintes. Aqui quem está falando é a missionária Edmeia Santos, da Igreja Batista Lírio dos Vales, em Federação. 2023 é o ano da oração. Vamos orar, povo de Deus. Ô glória! Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos
santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam do céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Ei! Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam do céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra nós, verdadeira lição. Aleluia! Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, Senhor. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia! Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Em Salvador, é hora de se arrepender e entregar a vida ao Senhor Jesus. É como a brasa em tua presença.
nossa irmã Valdete da farmácia Paz Trindade. Ela escreveu em nosso chat: a paz do Senhor Jesus, tua palavra é a todos os irmãos. A palavra falou ao meu coração. Eu tomo posse e agradeço a Deus por esta palavra. Quero agradecer que o meu esposo, nosso irmão Gibeon Trindade, recebeu um grande livramento da mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. Amém. Glória a Deus por isso. A nossa irmã Lucimar Souza está dizendo que vai aceitar o desafio de cantar juntamente com a irmã Edilene a canção Estou Seguindo a Jesus Cristo. E se você também quer participar, grava aí o áudio você cantando este louvor, manda para o nosso WhatsApp e nós vamos colocar a sua voz aqui no programa Louvando ao Senhor. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Tá lançado o desafio. Estou seguindo. Grave aí o áudio cantando este louvor. Não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, Atrás não volto, não volto. Aleluia! A irmã Lucimar e a irmã Edilene aceitaram o desafio, vou aguardar. Irmã Selenita, irmã Dijane, quem mais pega aí esse desafio? Envie para os seus irmãos, amigos, seus contatos. Convide alguém para se inscrever no nosso canal. E não esqueçam de deixar o like. Vamos evangelizar. Estamos seguindo a Jesus Cristo. a recompensa é certa e boa. No fim da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Eita, glória a Deus! Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais, @Boneca das Unhas. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Amados, está conosco mais uma vez o pastor Jaguaraci Santos, que já é da casa, os irmãos o conhecem. Ele que estará trazendo mais uma vez uma palavra poderosa, uma palavra que vai nos edificar. E hoje
nós iremos ouvir falar sobre a fé. Pastor Jaguaraci, por gentileza, fique à vontade. Amados irmãos, a paz do Senhor, que bom mais uma vez estarmos aqui nesse programa que já é a cara da nossa Bahia e por que não dizer do nosso Brasil. Esse programa que tem chegado nos lares, que tem edificado muitas vidas. Pastor Ivan Dias, da Igreja Batista Lírio dos Vales, em Federação, muitíssimo obrigado por mais uma vez nos conceder a oportunidade de sermos mensageiros de Deus para muitos lares. Que não seja a voz do pastor Jaguaraci chegando nas vossas casas, mas que seja a voz de Deus através da minha instrumentalidade. Muitíssimo obrigado, ouvintes do Lírio do Lar. A palavra que Deus colocou no meu coração neste dia é como viver pela fé. A fé é uma das armas da vida cristã que nós devemos utilizar. E como viver pela fé? O versículo que escolhemos para fazer a menção da palavra do Senhor está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago nos mostra, nos ensina que uma fé precisa vir seguida de obras, de atitudes, de ações que comprovem que nós temos fé. A fé, como o próprio Tiago disse, sem as obras, sem as ações, se torna vã, é morta, para nada aproveita. E como nós devemos exercer a nossa fé? Bem, por causa da atitude de Abraão,
que é reconhecido como nosso Pai na fé, ele foi justificado. E foi justificado saindo da sua terra. Segundo as Escrituras Sagradas, ele saiu errante, mas confiando em Deus, confiando na voz do Senhor, confiando na palavra de Deus, porque Deus havia prometido que ele chegaria numa terra boa, que ele seria próspero. E aí, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz: porque andamos por fé e não por vista. A fé nos faz ter atitudes antes mesmo de nós enxergarmos aquilo que a fé irá produzir. E a fé nos faz fazer coisas que aos olhos humanos é impossível, porque a fé nos coloca numa dimensão extraordinária. A fé nos coloca numa dimensão acima do natural, o que chamamos de sobrenatural. Sobrenatural é acima daquilo que a gente comumente costuma ver, costuma fazer. A fé faz coisas que é além do natural. E quando nós não temos fé, vivemos em extremo perigo, porque circunstâncias, situações virão na nossa vida para que hajamos em fé. O próprio Jesus asseverou que, se porventura o Filho do Homem voltasse à terra, iria encontrar pessoas de fé. Então, observe que a fé é uma importante ferramenta na vida cristã. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus se agrada daquele que age em fé, daquele que acredita mesmo sem ver. Fé é certeza de coisas, convicção de fatos que não podem ser enxergados com os olhos carnais. Parece-me que a fé nos coloca dentro de um sentido, porque a visão é um dos cinco sentidos, né? Nós temos o olfato, nós temos a audição, nós temos o tato, o paladar. A fé, me parece, e aqui eu quero fazer uma analogia a um dos cinco sentidos, a fé nos coloca num patamar de um sexto sentido, porque a fé, ela enxerga. A fé também, ela pode ser palpável. A fé nos faz ouvir. A fé, ela tem a característica dos cinco sentidos, mas não é os cinco sentidos. Então, analogicamente, eu chamo de sexto sentido. E nós devemos desenvolver esta habilidade na vida cristã, que é viver por fé e não por vista, segundo o nosso irmão Tiago. O nosso irmão Tiago, ele nos ensina que se alguém tem falta de fé, deve pedir e não duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida gera instabilidade, a fé gera estabilidade. Sabe por quê? Muitas pessoas estão vivendo uma vida instável
ou seja, não estável, é porque elas certamente não estão agindo no nível de fé suficiente. Jesus, certa feita, precisava atravessar o chamado Mar da Galileia, que em verdade é o lago, melhor dizendo, o lago de Genezaré, porque ele precisava chegar na outra margem. E para chegar na outra margem, ele teve que pegar um barco. E no meio do caminho, a Bíblia nos relata que uma enorme tempestade se levantou. Ora, como é que se levanta uma tempestade num lago? Lagos são águas tranquilas. Então, para início de meditação nesse quesito, nós devemos entender que situações estranhas, situações sobrenaturais, exigem que nós hajamos em fé. Então, essa é uma situação típica de que os discípulos agissem em fé, porque uma tempestade se levantou no meio de um lago. Lago é águas tranquilas. Então não era para se levantar, mas se levantou. E agora? É sobrenatural. E agora? Como é que combate uma situação no sobrenatural? Só agindo em fé, porque a fé nos eleva ao patamar do sobrenatural. Se nós agimos em fé, certamente vamos viver num estado acima do natural. E é isso, nós devemos viver pela fé, porque fé é o estilo de vida de todo cristão. Aquela tempestade se levantou e Jesus acalmou a tempestade, Jesus aquietou o vento e os discípulos, eles ficaram maravilhados. Mas é claro, diante de uma situação na qual houve uma maravilha por meio de Jesus, os discípulos ficaram atônitos. Mas uma coisa que eu observei nessa passagem foi que Jesus questionou a respeito da ação omissiva dos discípulos. Eles deixaram de agir em fé. E Jesus disse: ainda não tendes fé? Então, situações na caminhada cristã, no dia a dia, irá exigir de nós que nós hajamos em fé. Fé é o estilo de vida de todo cristão. Por isso que Abacuque, nos dias em que a situação estreitou, ele disse que o justo viveria pela fé. O apóstolo Paulo repete isso em 2 livros dele, falando: o justo, o meu justo, viverá pela fé. A fé, conforme Tiago descreve, deve ser seguida de obras. Uma fé morta, uma fé onde não apresenta ações, atitudes que demonstrem que você a tem, é uma fé morta. Deus quer que hajamos em fé. O que agrada a Deus é as ações que nós tomamos por fé. Fé é a gente agir por iniciativa de uma confiança em Deus, que aquilo irá dar certo, mesmo contra as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias estão dizendo que não. Às vezes as circunstâncias estão acima daquilo que você e eu poderíamos. Mas porque nós temos fé, nós iremos agir por fé. E isso irá nos colocar no patamar que nós
gostaríamos de estar por causa da nossa fé. Amados irmãos, Deus se agrada daquele que age por fé. A fé precisa ser mostrada, a fé precisa ser vista. E é nesse capítulo de número 2, a partir do versículo 14, que Tiago aborda esse assunto. A fé tem que ser obrada, a fé tem que ser trabalhada, porque uma fé sem obras é morta. A fé, ela pode e deve ser salvífica. É uma fé que nos traz a salvação, que nos atrai a salvação. Mas existe a fé que nos faz fazer coisas. O conceito de fé no livro de Hebreus é um conceito muito claro e um conceito que demonstra uma fé numa clareza tão grande, que é a forma que nós devemos agir. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então veja, a fé precisa ser vista, porque existem testemunhos para dizer: não, fulano é uma pessoa de fé, Beltrano é uma pessoa de fé. E a fé nos mostra e nos faz entender como o mundo foi criado, os mundos foram criados. E a fé nos mostra que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Como era que nós compreenderíamos a criação do mundo se não tivesse algo que nos levasse a compreender dentro do nível da complexidade da criação, se não fosse a fé? E a Bíblia descreve que pela fé Abel teve uma atitude diferenciada. Ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que seu irmão Caim. E por causa dessa atitude de oferecer um sacrifício melhor do que Caim, isso lhe foi imputado como justiça. Deus o considerou justo e o próprio Deus deu testemunho do próprio Abel. E até hoje essa atitude de Abel continua falando aos nossos corações e engrandece e fortalece a nossa fé. Essa atitude de Abel fala também a fé de um homem chamado Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, porque pela fé Enoque andou com Deus e agradou a Deus, porque ele agiu em fé, agiu acreditando em Deus. Então a fé nos coloca em patamar diferente, diferenciado. Como não falar de Noé, que foi divinamente avisado de coisas que ainda não se podia ver, e ele foi um pregoeiro da justiça. E, embora ele não pudesse ver o cumprimento daquilo que Deus haveria de fazer, ele acreditou, e acreditou para a salvação da sua família, e foi lá e preparou a arca. E Deus, através do dilúvio, ele condenou o mundo. Só que através de Noé, Deus o fez herdeiro da justiça segundo a fé. O próprio Abraão, que é o nosso pai da fé, ele obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Tão somente ele acreditou na voz do Senhor. E ele foi
e habitou na terra da promessa, como estando em terra alheia. Ele morou e viveu em cabanas juntamente com seus herdeiros, Isaque e Jacó. São herdeiros de Abraão, sucessores de Abraão, que após ver a fé do seu pai, do seu avô, eles agiram também da mesma forma em fé. Então a fé, ela ultrapassa aí gerações. Uma fé obrada, uma fé que tem obras, ela é lembrada de geração a geração. Então devemos ter a fé como estilo de vida. E a fé é algo tremendo, irmãos. Devemos agir em fé. Em Marcos capítulo 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E você está crendo naquilo que você está precisando, no problema que você quer que seja resolvido? Você está acreditando? Porque tudo é possível àquele que crê. Talvez você esteja diante de uma situação impossível, mas em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a arma que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos torna mais do que vencedores. A nossa fé nos eleva a um patamar diferenciado. Quer viver uma vida diferente? Viva pela fé. Essa é a forma, é o estilo de vida de todo cristão. O cristão precisa viver pela fé. O justo vive pela fé. Você tem acreditado? Você tem acreditado em Deus? Você tem dependido em Deus? Você tem vivido na dependência do Senhor? Porque é isso que é viver pela fé. É acreditar que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso sustento, que Deus é tudo em todos, conforme diz a sua própria palavra. Viva pela fé. Que Deus, mais uma vez, em Cristo, vos abençoe. Ouvintes do Lírio do Lar, Pastor Ivan Dias, apresentador deste programa maravilhoso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da
fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Senhor nosso Deus, querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Pai, após termos ouvido a ministração desta palavra, que nos estimulou a ativar a nossa fé, Senhor. Porque verdadeiramente esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Ó Deus querido, que possamos nos comportar como pessoas de fé, pessoas de atitude, pessoas, Pai, que seguem o exemplo do pai Abraão, que fora justificado por ter acreditado no Senhor. Meu Deus amado, nós estamos vivendo um período delicado em nossa nação, um período delicado até mesmo no mundo.
Mas existe uma arma para vencer todas essas situações. É a fé. A fé que é oriunda da tua palavra. Meu Deus, a tua palavra, ela gera em nós a fé genuína, a fé capaz de mover as montanhas. Meu Deus amado, e em o nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse desta fé. Pessoas são curadas agora por meio da fé. Pessoas são libertas agora por meio da fé. Meu Deus, pessoas alcançam agora os seus milagres por meio da fé. Pois está escrito que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meu Deus, que em o nome do Senhor Jesus, todos os ouvintes do programa Lírio no Lar sejam abençoados poderosamente por causa da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Em nome de Cristo, para sempre. Amém. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação, Pastor Dias. Bênção, vovô. Bênção, vovó. Até o próximo programa.